Alguma vez pensou, caro telespectador, que o que temos na mão pode voar? Sim, Portugal tinha tudo na mão. Um reino, um rei, até que o último rei deixa de ter herdeiros. Termina a dinastia Afonsina. Então o que é que vai acontecer? Ou Portugal se organiza, ou o reino de Castela vai conquistar Portugal. Entre perder a independência e lutar, o que é que Portugal escolhe? Pense 1383, 1385. Pense Dom João, mestre de Avis. Junte-lhe ainda Batalha de Aljubarrota. Tudo isto o que é que dá? Uma nova dinastia, a dinastia de Avis. E Portugal continua a ser terra de Santa Maria, reino de Portugal, confiado à Santíssima Virgem. E aí, mais uma aliança. Dom João I não desiste e Nossa Senhora não desiste de Portugal. Fique com este programa e daqui a pouco nos encontraremos para irmos um pouco mais além, até a batalha. Um abraço a todos os amigos que mais uma vez se unem em família Canção Nova para juntos percorrermos, com a ajuda deste livro, da responsabilidade da Paulus Editora, Nossa Senhora e a História de Portugal, percorrermos juntos os caminhos das alianças de Portugal com Santa Maria. Hoje nós vamos passar à segunda aliança de Portugal com Nossa Senhora. Estamos num contexto histórico muito difícil. Portugal vive um conjunto de realidades que o tornam em situação de recessão económica, de depressão social e, ao mesmo tempo, em circunstância de sofrimento e de desencanto com a proposta que a realeza lhe fazia no seu modo de viver. Estamos a pensar em realidades como a fome que no ano de 1333 aparece registada em diversas referências documentais, e a peste negra, com todas as consequências de devastação na população, a dizimação pela morte, a precariedade e, ao mesmo tempo, o sofrimento que o luto traz, a precariedade da vida nesse sinal de que em poucos dias se morria com o sintoma da peste, era o anúncio da morte. E o luto que todas as famílias viviam foi muito grave. A depressão social, também, ao mesmo tempo, a dimensão da desertificação populacional com as mortes da peste. Portugal experimentou ainda um conjunto de guerras travadas no reinado de Dom Fernando entre 1367 e 1383. Este sofrimento vai fazer, de facto, acontecer em Portugal a desvalorização da moeda e tudo aquilo que surge com o casamento de Dom Fernando e com Dona Leonor Teles em desencanto de um povo e, ao mesmo tempo, em desgaste de uma independência precária, desemboca na nossa crise de 1385, onde nós vivemos momentos decisivos, 1383, 1385.
É neste contexto que se ergue uma voz autorizada, o Mestre de Avis. Ele tem uma tradição profundamente marcada por uma espiritualidade mariana. Para além de ter o hábito de rezar diariamente o ofício de Nossa Senhora, ele vai escolher para a data do seu casamento com Dona Filipa de Lencastre a festa mariana de Nossa Senhora da Apresentação ou Purificação, a Candelária, celebrada a 2 de fevereiro do ano 1387, na cidade do Porto. Percebemos como os momentos grandes da dinastia de Avis e da vida pessoal do Mestre de Avis são marcados por datas marianas. Por isso, na necessidade de defender a pátria e na grande peleja que vai ser Aljubarrota, o Mestre de Avis proclama com clareza, nas vésperas da Senhora da Assunção, no dia 14 de agosto de 1383, a necessidade de se contar com a proteção de Nossa Senhora, com a proteção de Maria. Por isso, há um grito que fica para sempre imortal nas entranhas desta memória histórica da nossa gesta pela liberdade. Quando Dom João I apregoa, em nome de Deus e da Virgem Maria, cujo dia de amanhã é, sejamos todos fortes. Os soldados, no próprio dia do combate, jejuaram em honra da Assunta. Mostravam-se assim alegres e confiantes, em virtude de tudo esperarem da Virgem Maria. Parece-nos que era um contrassenso, antes de uma batalha, jejuar. A dimensão da Aljubarrota é decisiva para a liberdade de Portugal e, ao mesmo tempo, é uma batalha que fica sempre na consciência de um povo para perceber a sua grandeza e o seu desígnio, aonde a estratégia militar, aliada à coragem e à convicção, fizeram de um pequeno número de militares heróis de uma grande gesta, a gesta da liberdade. Sabiam que com eles estava aquela que era a madrinha da liberdade dos portugueses. Eu deixo como sugestão para percebermos a importância desta realidade, desta batalha, desta história militar, para percebermos como foi lida com olhares de ideal e, ao mesmo tempo, com uma dimensão de grandeza e de desígnio, a descrição que tem por fonte bibliográfica Pinho Leal na obra Portugal Antigo e Moderno, ou seja, a lenda de Aljubarrota. Não me detenho nestes textos por uma questão, épica ou ao mesmo tempo demagógica, mas é importante perceber que quando uma realidade se faz poesia, significa que entra no património mais profundo da consciência de um povo. A palavra atinge a sua expressão máxima na busca da expressão simbólica na poesia. E quando a palavra termina e quando o sonho perdura, somente a melodia que a música exprime é capaz de levar mais além o que o coração sente. Portugal, esse povo capaz de lutar até ao tutano da sua liberdade, pela sua identidade nacional, está expresso neste texto que eu convido a todos para acolherem com este sentido de perceber como Portugal se interpreta a si próprio na gesta de Aljubarrota. Fica então com Lenda de Aljubarrota. Uma saudação amiga a todos aqueles que connosco vivem este programa Alianças com Santa Maria. Como nós compreendemos pela primeira parte deste programa, nós continuamos a fazer a história do nosso Portugal a partir das alianças que o Rei fez com Nossa Senhora.
na concretização desta que é hoje a Portugalidade. O nosso país, com as suas conquistas, com a sua história. Nós compreendemos, pela primeira parte, a importância que foi para a história da Europa e para a consolidação do nosso Portugal e do nosso território, a Batalha de Aljubarrota. Esta batalha que depois teve como seu ponto forte, que teve como seu lugar de encontro, este mosteiro, Mosteiro de Santa Maria da Vitória. Dom João I promete construir este espaço se ganhassem a batalha. Então gostava consigo, amigo, irmão, telespectador, de conhecermos um pouco o contexto, a história e as consequências dessa batalha de Aljubarrota. Então, com a morte do rei Dom Fernando, em 1383, o Tratado de Salvaterra de Magos, celebrado em abril desse mesmo ano, entre a rainha Dona Leonor de Norteles, o conde de João Andeiro e o rei de Castela, Juan I, estabelece que a coroa de Portugal passaria a pertencer aos descendentes do rei de Castela, ou seja, aos descendentes deste rei Juan I, passando a capital do reino para Toledo. Ora, perante esta situação, em 8 de julho de 1385, Dom Juan I invade novamente Portugal, por Almeida, com um numeroso exército de 40.000 homens, seguindo depois por Trancoso, Celurico da Beira, Coimbra, Soure e Leiria. A esquadra castelhana havia, entretanto, cercado Lisboa por mar desde abril desse mesmo ano. O exército português, comandado por Nuno Álvares Pereira, cuja estátua está aqui fora deste recinto, tinha-se colocado em posição de combate. Porquê? Porque a batalha era inevitável. Então, no dia 14 de agosto, logo pela manhã, o exército de Dom João I ocupa uma posição fortíssima no terreno, escolhido na véspera por Nuno Álvares Pereira. No final da manhã, chegam os castelhanos, que circulam pela estrada romana. Evitam o choque com os portugueses, uma vez que isso implicaria a subida de um terreno em condições extremamente desfavoráveis. Preferem tornear a forte posição portuguesa pelo lado do mar, até estacionarem na ampla esplanada do chão da feira. O exército português, constituído apenas por cerca de 7.000 homens de armas, move-se então uns 2 km para sul e inverte a posição da batalha para ficar de frente para o inimigo. Passava das 18 horas quando se deu o assalto castelhano à posição portuguesa. Uma vez iniciada a batalha, é então possível referir os 5 principais momentos desse combate. Num primeiro momento, a impetuosa vanguarda do rei de Castela inicia o ataque, provavelmente a cavalo, sendo rechaçada nas obras de fortificação antecipadamente preparadas pela hoste de Dom João I. Obras essas que constituíram uma surpresa absoluta para os seus adversários. Num segundo momento, ao saber do desbarato da sua linha de frente, o rei Juan I decide mandar avançar o resto do exército, então presente no chão de feira. Ao aproximarem-se da posição portuguesa, apercebem-se que, contrariamente ao que supunham, o combate está a ser travado a pé, dadas as características do sistema português, o sistema de entrincheiramento defensivo, gizado pela hoste portuguesa. Por isso, os cavaleiros castelhanos desmontam-se cedo, ao mesmo tempo cortam as suas compridas lanças, para melhor se movimentarem no corpo a corpo que se avizinha. Entretanto, num terceiro momento, os homens das armas de Dom Juan I, o rei de Castela, vão sendo crivados de flechas e de virutões, lançados respectivamente pelos arqueiros ingleses e pela ala dos namorados portuguesa. O que, juntamente com o progressivo estreitamento da frente de batalha, os entorpece, embaraça e torna ficadiços, de acordo com Fernão Lopes, e os aglutina de maneira informe na parte central do Planalto. Tais foram, porventura, os momentos decisivos desta jornada. Num quarto momento, quanto às alas castelhanas, essas permanecem montadas, destinadas que estavam, como era tradicional na época,
a ensaiar um envolvimento montado da posição portuguesa, coisa que, devido à estreiteza do Planalto, apenas a ala direita, esfiada pelo mestre da Alcântara, terá conseguido, e mesmo assim, numa fase já tardia da refrega. Por fim, o quinto momento é marcado pelo pânico. O pânico que se apodera do exército castelhano, quando dentro do quadrado português, o estilo do quadrado, a bandeira do monarca castelhano é derrubada. Então, Dom Juan Castela põe-se em fuga, em cima de um cavalo, juntamente com algumas centenas de cavaleiros espanhóis. Percorre nessa noite perto de meia centena de quilómetros, até alcançar Santarém, exausto e desesperado. No campo de batalha, as baixas portuguesas foram cerca de 1000 mortos, enquanto no exército castelhano se situaram em aproximadamente 4000 mortos, mais 5000 prisioneiros. Fora do campo de batalha, terão sido mortos nos dias seguintes pela população portuguesa cerca de 5000 homens. Homens de armas em fuga deste exército castelhano. Devido ao significado político da batalha e aos seus numerosos nobres e homens de armas que aí morreram, Castela permaneceu de luto por um período de 2 anos. Esta é a história da Batalha de Aljubarrota, esta é a história da construção deste lugar, a que chamamos Batalha. As consequências foram fundamentais, não só para Portugal, mas também para a Europa. Na Europa, ou para a Europa, a Batalha de Aljubarrota constitui uma das batalhas mais importantes ocorridas em toda a época medieval. E para nós portugueses, a batalha proporcionou definitivamente a consolidação da nossa identidade, da identidade nacional, que até então se encontrava apenas em formação, e permitiu às gerações futuras portuguesas, a nossa geração também, a possibilidade de nos afirmarmos como uma nação livre e independente. É este o contexto, é esta a história deste lugar, este lugar que dentro em breve vamos conhecer. Até já! Estas palavras que acabamos de ouvir e que nos colocam exatamente no sentir de um povo face a um acontecimento histórico e que ultrapassa muito a categoria do rigor para entrar na dimensão da consciência e do ideal, ficam perpetuadas para sempre em pedra no Mosteiro da Batalha. Aí nós percebemos que este magnífico monumento que o rei Dom João I, que conduziu os desígnios da nação de 1385 a 1433, faz, de facto, nascer como consequência de uma vitória. É mesmo o Mosteiro da Batalha, ou seja, a designação de um voto em cumprimento da promessa pela vitória de Aljubarrota. Vão ficar para sempre ligados a estas pedras os frades da Ordem dos Pregadores ou Dominicanos. Compreendemos que está a chegar a Portugal a Ordem Mendicante, na sua riqueza franciscana, dominicana, carmelitana, os agostinhos recoletos e também uma Ordem Mendicante que nunca chegou a Portugal, os Servos de Maria ou Servitas. É por isso um tempo novo. Se Alcobaça foi entregue a Cister, a reforma beneditina, agora este monumento que atinge a beleza do flamejante gótico vai ser entregue à guarda e à vivência da sua vida cotidiana aos dominicanos. Estamos exatamente diante de um louvor a Nossa Senhora da Batalha ou da Vitória, no cumprimento daquele voto que um dia Dom Afonso Henriques fez, quando, em desígnio de um homem que sonha uma pátria, consagra Portugal a Nossa Senhora. Esse texto, que já foi aqui referido,
é visitado novamente pelo mestre de Avis, que em peregrinação se desloca a Guimarães, à grande colegiada da Nossa Senhora de Oliveira, para retomar a consagração de Portugal feita à Nossa Senhora pelo primeiro rei. E agora, neste cumprimento da promessa, nós percebemos que na Senhora da Vitória está a referência à sua presença e à sua ajuda na Batalha de Aljubarrota. Não podemos passar em branco diante desta padroeira invocada na sé de Braga, a sé metropolitana, como padroeira de Portugal. Foi ornamentada por muitas benesses e ofertas a sé bracarense, exatamente por ser também ela referência à liberdade de Portugal enquanto sede metropolitana. Gostaria muito de alargar esta dimensão à alegria de se celebrar esta vitória. Nós, quando consultamos alguns autores, somos capazes de perceber que a designação de Nossa Senhora da Assunção a todas as catedrais de Portugal, na forma Santa Maria Maior, é atribuída a D. João I, mestre de Avis, como ação de graças pela vitória de Aljubarrota. As sedes episcopais das dioceses de Portugal têm esta designação: Santa Maria Maior, Senhora da Assunção, Senhora do mês de agosto, Senhora do 15 de agosto. Não podemos, porém, deixar de referir que se Frei Agostinho de Santa Maria, autor de Santuário Mariano, julga que este título das catedrais tem a ver com a ação de graça por esta vitória, anteriormente já se faz referência à realidade da Assunção como padroeira, mesmo a partir da primeira dinastia. Não posso deixar de referir que um texto de 1086 faz referência a Nossa Senhora Santa Maria de Braga como Assunta, ou seja, no século XI, 1086, a sé de Braga é dedicada à Senhora da Assunção. Este texto, que aparece publicado na obra Liber Fidei, que o saudoso professor Dr. Avelino Jesus Costa fez publicar e recentemente o professor Dr. José Marques apresentou em nova edição, mostra-nos como, de facto, a ligação entre a dinastia alfonsina, o primeiro rei de Portugal, e D. João I são uma continuação de uma consciência que a liberdade de Portugal passa pela aliança com Maria. Afinal, estamos a falar do quê? Vamos buscar aquela que trouxe à humanidade a liberdade definitiva, a vitória do amor sobre o egoísmo, que é a vitória da vida sobre a morte, o Redentor, Jesus, o Emmanuel. Vamos buscar a mãe da redenção, a mãe do Redentor, a razão de ser da nossa liberdade. Vamos procurar nela toda a legitimidade para sermos filhos livres naquilo que nós somos como cultura e expressão da nossa própria liberdade. É assim que, com todos os nossos limites, conseguimos ser um povo independente no contexto desta Península Ibérica, fazendo a nossa diferença. Conscientes da nossa diferença também, somos o povo independente de Portugal. Queremos voltar a esta dimensão e fazer a visita a esta nossa história para encontrarmos sempre a força para nos renovarmos e continuarmos a renascer sempre que for necessário das nossas próprias cinzas, porque dentro de nós levamos uma semente e essa semente renasce em primavera sempre que se encontra no seu humus próprio, aonde está também a fé cristã. Um contributo da nossa fé para a liberdade de Portugal. Obrigado por estar connosco. Até à próxima semana, ao próximo programa, se Deus quiser, e
Fiquemos em família Canção Nova.